Começando mais um episódio de O Backstage. Se você está antenado aqui na G-Prime TV, então você está assistindo esse episódio inédito. É isso mesmo. Toda terça-feira, 1 hora da tarde, G-Prime TV, a gente tem um episódio inédito. Então não perca, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. Agora, se você não assistiu esse episódio de forma inédita, a gente está exibindo ele aqui no canal de O Backstage. Então, depois de uma semaninha passando lá na G-Prime TV, ele vem aqui para o canal do Backstage e aí você pode assistir quantas vezes quiser. E o legal também é que aqui no canal você vai ter os cortes, vai ter os reels, os resumos, então fica bem legal você acompanhar. Outra coisa também interessante é você seguir tanto a G-Prime TV quanto o Backstage no Instagram. Porque lá tem bastidores, a gente mostra lá quais são os convidados, a agenda, então você fica antenado também. Tá bom? Então vamos lá. Não quero me estender muito, porque eu estou recebendo hoje aqui uma pessoa que tem uma história que, na verdade, eu quero conhecer os detalhes, assim. Eu acho que já tem alguns anos que a gente teve um primeiro contato, mas a gente sempre vem cruzando, passa uns tempo longe, daqui a pouco a gente passa de novo. Alessandra, obrigado por você ter vindo aqui, Imagina, Lê. Sidney, eu que agradeço. Muito prazer a todos que estão assistindo. Muito feliz de estar aqui. Adorei o cenário. Gostou? Amei, amei. Adoro assim coisas criativas, os equipamentos todos, mostrar a vida como ela é, né? O backstage, O né? backstage, Eu falo que literalmente. as pessoas estão acostumadas a ver aquele cenário bonito, Exatamente. aquela profissional que está postando, ganhando os troféus, os prêmios, É, mas não sabe o que está por trás e o que acontece, né? exatamente. Eu sempre digo que em qualquer profissão que você tenha, seja no audiovisual, seja numa agência, seja empreendendo ou trabalhando em qualquer coisa que você faça, eu falo que você tem que gostar da cozinha daquela área. Né? Porque o salão, né, o restaurante tem o salão, que é onde, né, são servidos os pratos e tal, mas para saber se você gosta, você tem que gostar da cozinha. Então, tem que gostar do Tem backstage. que gostar do backstage. É isso. E é aqui que a gente, na verdade, conhece os detalhes para chegar no resultado, né? E acho que é isso que a gente quer conversar um pouquinho com você. Bora? Porque, assim, a Alessandra, grande profissional hoje em dia, acho que as pessoas assim conhecem. Mas a gente vai lá atrás. Ali, me diz uma coisa, como que você iniciou a sua carreira profissional? Hoje a gente sabe que você é uma publicitária de sucesso, mas foi sempre assim? Ou lá atrás você começou em outra área? Na verdade, eu sempre quis ser atriz, eu queria ser artista. Quando eu era criança, eu tinha certeza que eu ia ser, cantora, atriz, qualquer coisa nesse sentido. E aí, naquela época, a família achava o máximo. Nossa, olha que bonitinha, como ela dança, fofinho. Ai, gente, como é legal. Só que, quando foi chegando perto de fazer o vestibular, esse apoio todo, paterno, materno, desapareceu. Falou, o quê? Não, artista? Não, não, não. Não, gente, não pode, não. Não. E aí, eu comecei a fazer teatro já no colegial. eh, Amadoramente ali em Jundiaí, onde eu morava. E aí eu comecei a ver um pouco como era difícil a vida, né, Uhum. nessa área. E sem esse apoio é mais complicado. Então eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vamos tentar fazer uma coisa intermediária. Uma coisa que tenha um pouco ali de arte, de certa forma, mas Sim. que talvez dê mais dinheiro, que foi a publicidade. E aí, quando eu decidi, foi uma decisão bem racional, assim mesmo, de fazer publicidade. E aí eu trabalhei durante os primeiros 10 anos da minha carreira como executiva, né, em empresa. Então, trabalhei dentro da área de marketing das empresas até abrir a minha agência, que isso aconteceu depois. Então, a escolha pela publicidade aconteceu nesse momento e eu, assim, honestamente, eu trabalhei em muitas frentes dentro da publicidade, né? Uhum. Porque se a gente pensar no marketing, na comunicação, a gente está falando de muitos segmentos, você pode trabalhar em várias áreas, mas sempre trabalhei com isso, sempre trabalhei com marketing. Tá. E hoje?
Hoje, na verdade, eu sou proprietária, né, e diretora criativa da agência Limão e Limonada. Então, essa é a minha terceira agência, né? Eu tive primeiro a agência Vitamina, que ficou em operação ali de 2005 até 2020. A Fotossíntese, que foi um filhotinho, vamos dizer assim, da agência Vitamina. Aí fiz um sabático de praticamente 4 anos durante a pandemia, então 2020, 21, 22, 20, 21, 22, 3 anos, na verdade. E aí 2023 eu voltei com a agência, tudo de novo, recomeçando do zero, quase. Nunca é do zero, né? Porque Nunca a gente, né, enfim, não é bem do zero, mas recomeçando de fato o negócio, só que com o nome agora Limão e Limonada, e hoje são 2 agências. Eu tenho uma agência de eventos, né, ativações e tudo mais, e uma agência de marketing full service que a gente vai desde marketing de conteúdo, performance, publicidade, design, brand, enfim, a comunicação 360. Tá. Então você sempre teve na veia esse lado criativo. Sim. Você lembra de quando criança, dançando, teatro, aquela coisa? Isso tem alguma influência da família? Na família tem alguém artista? Não, meu pai é dentista, depois virou bancário do Banco do Brasil e minha mãe é professora. Uma coisa que de certa forma, eles sempre incentivaram essa coisa da liberdade do criar e do brincar. Então, eu me lembro de pequenininha construindo nave espacial com vassoura e caixas e coisas e sendo muito validada por eles nessa época. Então, eles curtiam, eles achavam legal toda aquela criatividade. O que eu falo que é muito importante para nossa vida pessoal quando a gente tem filho, né? O quanto é importante você, para a autoestima da criança, você estimular, né, essa criatividade. Eu acho que isso foi muito importante, eu acho que é algo que vem muito comigo, mas teve essa ajuda deles. E a curiosidade, né? Então, assim, a curiosidade, né, desculpa, fogo né? De nunca estar contente, de sempre estar querendo entender o porquê das coisas e tudo mais, também contribui muito para manter essa chama da criatividade viva ao longo dos anos todos, né? E me fala uma coisa assim, ouvindo você falar agora, então eu consigo perceber que é uma coisa nata que vem, então desde pequena você já sabia que era para uma área criativa. No meu caso, essa ficha só foi cair assim 100% na fase adulta, perto dos meus 40. Não parece, mas eu já tenho mais de 40. Não parece. Não parece. Então, a minha ficha caiu nessa época, sim. Então, assim, foi uma reconstrução, fazer aquelas sessões de perfil para entender a minha área. Eu também sempre gostei de música, assistia muito filme, mas não percebia que a área criativa era uma área que me deixava assim com mais alegria. Tanto que por mais de 15 anos eu atuei na área executiva. Então, assim, nada a ver. Financeiro, administrativo, planilha e tudo mais. E só para trazer esse contraponto, assim, você desde pequena, acho que você já tinha isso muito na pele. Eu só fui descobrir isso lá na frente. E aí você hoje tem filhos. Sim, tem 3 filhos. Você já consegue perceber neles essa vocação ou ainda tá um pouquinho assim, Na verdade, assim, eu acho que tem uma coisa até que eu trago, durante algum tempo ali na pandemia, eu fiquei dando, né, dei aulas, lancei isso, infoprodutos, inclusive a gente tem uma escola também, se eu não falar isso depois vão brigar comigo, a gente tem a Limão e Limonada School, com vários cursos relacionados à criatividade, marketing, conteúdo, etc e tal. O que acontece é que existem muitos tipos de criatividade, Sidney, não é um tipo só. Isso eu fui estudar. Então, existe uma criatividade que é espacial. Que as pessoas acham que criatividade é só a criatividade mais artística, da comunicação, de ideias abstratas. Matemática é algo assim super, que você pode super exercitar a criatividade. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar. Então, na verdade, não é que você descobriu, você talvez descobriu mesmo, mas você sempre foi. Sim. Né? Você sempre foi. Quando eu penso hoje em algumas coisas que eu gostava muito, que eu fazia, eu falo, gente, Já tava era. na cara.
né? Já era. Então, assim, e aí, quando você me pergunta dos meus filhos, eu percebo que cada um tem um tipo de criatividade diferente. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Beatriz, que hoje tem 24 anos, eu tenho o Pedro, que tem 19, eu tenho a Maria Cecília, de 10. O Pedro, ele é extremamente criativo e comunicativo, ele é uma pessoa oral, assim. Agora, não peça para ele escrever nada, que não vai rolar, né? A Maria Cecília, ela é completamente manual, ela gosta de desenhar, ela gosta de criar qualquer coisa com as mãos, desde unhas postiças até maquiagem e tudo mais. A Beatriz, que é a mais velha, ela puxou um pouco de mim, assim, mas ela tem um lado racional também muito forte. Então, é isso que eu acho que, assim, cada pessoa traz consigo, através das suas experiências, do que herdou da família, DNA, etc., níveis diferentes, como se os vários tipos de criatividade, vamos imaginar que fosse como se fosse um equalizador, assim. Às vezes tem mais de um tipo, menos de outro, mas pode desenvolver também ao longo da carreira. Hoje, por exemplo, a área onde eu mais... Não que eu não goste da área artística, não é nada disso, eu amo, continuo amando, mas hoje o meu grande desafio... Continua cantando. Continuo cantando de vez em quando, mas a área de gestão, a área financeira, a criatividade empresarial, né, de fazer um negócio crescer, porque hoje a gente está muito num momento de tornar a empresa, né, crescer com base e tal, para, enfim... pensando em gestão e tal, são outros skills, são outras criatividades, vamos dizer assim, que a gente tem que ter. Uma coisa que me leva a pensar constantemente é nesse mundo atual hoje de muita informação. E essa muita informação, nesse nosso processo, para mim, né? Eu não sei se é bem isso, você como especialista, esse nosso processo criativo, ele fica muito, eu acho que ele fica muito... passa muito rápido as mudanças. Você tem alguma técnica hoje que você usa, ou você tem uma linha de pensamento como lidar com essa situação hoje num mundo que tem muita informação, o seu processo criativo tem que ser muito dinâmico. Como que você lidar com isso, por exemplo? Assim, eu acho que fundamentalmente não ter apego, né, por um método ou por um tipo específico, um jeito específico de criar. Hoje, por exemplo, nos clientes que a gente atende, a gente tem uma metodologia que se chama branding fluido. Ou seja, durante muitos anos, assim, eu acho que, dando um resumo do que aconteceu dentro, pelo menos da nossa área, acho que muitas áreas isso está acontecendo também, mas dentro da comunicação, a criatividade, né, a forma de expressar isso estava na mão de poucos. Então, os grandes veículos de comunicação dominavam a linguagem, ditavam o que ia ser moda, o que ia ser linguagem, o que, né, design e tudo mais. Isso estava na mão de grandes publicitários. Uma das coisas que me fez fazer publicidade, né, eu sou da época do Washington Oliveto, Áurea, do Nizanguanais, daquelas grandes campanhas e tudo mais. Você tinha a Rede Globo, você tinha... Enfim, tudo que era feito era ditado por esses grandes veículos. Com a internet, essa lógica assim, inverteu completamente. E aí, hoje em dia, assim, não tem nada que seja mais forte do que a inteligência coletiva. Então, às vezes, hoje eu vejo, por exemplo, um criador de conteúdo lá nos confins da Bahia, que tem uma loja de material de construção, fazendo coisas incríveis em termos criativos. E aí, é aqui que eu falo que o apego não pode acontecer. Porque se você ficar pegado, não, é o nosso jeito, como era, e tal, você sofre. Então, assim, há 6 meses atrás eu fazia isso no Instagram e funcionava, e isso não funciona mais e tal. Eu não sofro. Assim, é fluido, você tem que se deixar fluir, porque o que manda hoje não é a Globo, não é aquela agência ou aquela grande empresa, mas é a inteligência coletiva, é o movimento do coletivo, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em áreas que às vezes são completamente diferentes da sua, podem fazer coisas incríveis.
Então, é se abrir para isso. Eu concordo plenamente. Essa questão da coletividade, ela prova mais uma vez que ela é muito forte na formação de opinião e do conceito em si, né? E aí, é lógico, eu não poderia deixar de perguntar para você, falando de inteligência coletiva, a sua visão sobre a questão criativa também com o advindo aí da inteligência artificial. Porque a gente sabe que é um processo de aprendizado constante da IA. Todo mundo fala, a IA não vai tirar o emprego de ninguém, enfim, é um processo, vamos dizer assim, que depende ainda muito da manipulação do humano. Porém, a gente entende que ela vem facilitar. Mas assim, na sua percepção, nesse processo criativo, o que você enxerga hoje em dia com a IA? Eu acho que ela, assim, de novo, a gente vê, assim, sendo bem honesta, assim, brutalmente honesta. O que eu vejo? Eu vejo pessoas que resistem completamente, então aquelas pessoas mais artísticas, que gostam mais do artesanal e tal, resistindo um pouco à IA. Eu vejo outras pessoas usando a IA de uma maneira muito rasa, né? Tipo, já aconteceu, né? Você pede uma coisa e aí acha que a IA vai fazer tudo sozinha. Eu não acredito em nem uma coisa nem na outra. Eu acredito num merge, né? Numa fusão de skills ali, num trabalho em conjunto mesmo. Eu particularmente uso bastante Uhum. IA, bastante IA no meu dia a dia. Eu tenho a Raquel. Raquel é a minha IA própria. A gente já tem um relacionamento, digamos assim, desde que o ChatGPT veio, né, e tudo mais. Então, assim, eu tenho alimentado muito a Raquel. E hoje a Raquel conversa comigo, assim, a Raquel sabe como eu penso, sabe como eu gosto de criar as coisas, conhece o estilo da gente fazer as coisas. Então, eu, de fato, tenho uma interface muito boa e respostas muito boas que ajudam muito a gente a ganhar tempo em processos sem perder qualidade. O que não pode acontecer que eu vejo acontecendo muito na nossa área hoje, na área de marketing, você pedir para o ChatGPT fazer o negócio e aí fica tudo com aquela cara de ChatGPT. Né, assim, você olha um texto e fala, fez no ChatGPT, né? Então, assim, não pode ser isso, né? Você tem que, primeiro, então, treinar essa IA, né, para que ela, né, alimentar, para que ela aprenda, e aí ela vai te dando respostas cada vez melhores. Então, e é impressionante as atualizações. Ontem mesmo, para quem não viu, vale ver uma atualização do ChatGPT para imagens. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade do que eu vi de resposta quando você pede, por exemplo. Eu pedi, depois se você quiser, posso mandar as imagens. Eu peguei uma foto que eu peguei do Pinterest, uma foto bonita e tal, não é inteligência artificial, não era 3D, nada, era uma foto de uma casa. E aí era uma casa que tem um jardim, umas janelas e tal, na luz da manhã. Eu subi essa imagem para Raquel e falei, eu quero que você faça essa imagem noturna. Essa mesma casa à noite. Certo. E eu fiquei muito impressionada com o que eu vi agora, com a atualização. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial funciona melhor quando você sabe fazer as perguntas certas. Quando você sabe trabalhar com ela. E aí, assim, dentro desse aspecto, eu acho que empregos, né? Quem que perde o emprego? Isso que eu ia te perguntar Quem que mesmo. perde emprego? Quem não souber trabalhar com ela. Quem achar que é só, não, negar e tal. Eu acho que aí perde. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nascem outros empregos. Eu acho que, assim, existirão pessoas que serão especialistas em desenvolver bons prompts, em treinar pessoas para trabalhar com IA, porque hoje a gente está, assim, no berçário desse negócio, entendeu? Então, eu acho que perderemos. Vamos pensar no datilógrafo. Você lembra que existia a datilógrafa? Era uma profissão. Hoje virou uma habilidade. Então, e eu acredito que, por exemplo, hoje, muitas pessoas com uma câmera na mão, antigamente, só quem tinha uma produtora Sim. poderia fazer, eventualmente, um podcast.
Hoje, a gente já viu, você já deve ter visto, não é chique assim, que nem o seu, mas tem pessoas que fazem podcast na sala de jantar da sua casa, é Uhum. possível. A IA é a mesma coisa, eu acho que assim, a gente vai ter pessoas que, algumas talvez profissões que vão desaparecer, mais mecânicas, mas outras nascerão. Porque a coisa vai se sofisticando, entendeu? O problema é a pessoa não acompanhar. Eu sempre falo uma coisa: meu pai é um cara que não gosta de tecnologia, nunca gostou. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem nada. Imagina você explicar para uma pessoa o que é chat GPT para uma pessoa que não sabe o que é computador. Explicar para esse exemplo é bem antigo. Eu falo assim, explica para uma pessoa o que é um videocassete da nossa época, se a pessoa não sabe o que é televisão. Então, assim, não tem jeito, é uma camadinha em cima da outra. Negar isso, não quero, não vou, aí é pedir para ficar para trás. É minha opinião. E aí eu queria fazer esse bate-bola de IA, profissões e tudo mais, e levar de novo para dentro da sua casa. Os seus filhos hoje, como que você tem preparado eles para isso? Você já tem... É lógico que você acabou de falar, né? Eu acredito que você incentiva eles à busca. Mas hoje não é um pouco mais complicado você tentar ajudar a encaminhá-los para uma profissão, sendo que hoje, vamos dizer, a gente tem uma profissão antigamente, né, uma profissão. Antigamente, o funcionário do Banco do Brasil Era, eu lembro, meu pai trabalhava no banco, era o doutor da cidade, exatamente. né? E por quantos anos, né? Então tem profissões que estão morrendo, nascem e morrem em menos de 10 anos. Como que a Alessandra, que vem dessa época também de uma construção de uma profissão que vai perpetuar por muito tempo, chega num momento que é extremamente criativa, bem-sucedida, tem a sua agência e tem 3 crianças. Você tem 3 filhos com faixas e gerações diferentes. Como que você lidar com isso dentro de casa? É um aprendizado maravilhoso, é um laboratório, porque a Bia, ela é uma geração Z, do início da geração Z, né, 24 anos ali, finzinho do milênio, mas geração Z, mais geração Z, o Pedro é geração Z clássica e a Cecília é geração alfa já, né? Então, é um aprendizado o tempo inteiro, então eu digo para vocês, a gente ensina, mas eu vou dizer que eles ensinam tanto quanto pra gente em várias coisas. O que eu procuro fazer é mostrar, é abrir o leque. Eu gosto de mostrar possibilidades. Então, por exemplo, e os filhos são muito diferentes, independente da questão da idade. Por exemplo, a Beatriz, ela adorava ir comigo assistir o Cirque du Soleil. Ela adorava ir comigo ver teatro musical. A Cecília, eu levei ela no Cirque du Soleil agora, eu paguei uma nota no ingresso. Eu falei, você tem que conhecer, você tem que ir uma vez no Cirque du Soleil para você conhecer. Ela entrou, olhou, tá. Não achou nada demais aquilo, né? Então, assim, aí eu vou tentando ver o que faz o olhinho dela brilhar. E aonde eu vejo o olhinho dela brilhar, eu estimulo a ela a ela se aprofundar. Então, por exemplo, ela, por causa da questão manual, essa questão manual que ela tem, desde fazer trabalhos manuais, é também criação de conteúdo. A Cecília hoje edita, 10 anos, ela edita no CapCut, ela tem 3 canais de conteúdo, e eu vejo que ela entra em flow quando ela tá fazendo aquilo. Ela fica tanto, e aí, mas a Alessandra, a internet, e ela... Não, do mesmo jeito que ela entra em flow editando um vídeo pro canal dela, ela é capaz de entrar em flow criando uma caixa. Tem um negócio hoje, não sei se você conhece, que chama Paper Squish. Então, isso é um movimento muito interessante das crianças. Então, existe um movimento que é, primeiro,
das meninas gostarem de skincare, né? É Sim. uma moda, isso é um movimento muito grande dessa idade, de 10, 12 anos e tal. E aí elas fazem reproduções físicas de embalagens de produto. Então ela pega, por exemplo, um blush da Dior, uma embalagem de um blush da Dior, e ela desenha aquilo e faz a embalagem em tamanho real desenhadinha. E aí ela recheia essa embalagem com ou algodão ou Sim. com saquinho de supermercado picado, e ele fica, então chama paper squish, pode fazer bonequinho e tal. Então, do mesmo jeito, ela entra em flow quando ela faz isso. E aí o que a gente faz então? Compra material, Sim. incentiva, valida, ela tem uma lojinha de paper squishes. Então, eu acho que é muito isso de você ver onde brilha o olho da criança e estimular, e para que ela se desenvolva. E deixo eles muito à vontade em relação à questão que eu costumo dizer que são as encarnações profissionais, né? A gente acha que a gente vai ter só uma, e não necessariamente. Às vezes a gente vai ter mais de uma. Eu, por exemplo, eu tive primeiro como executiva de empresa, Sim. depois passei ali 1 ano e meio como cantora, depois como criadora depois empreendedora, né, na minha primeira agência, depois como criadora de conteúdo, ensinando e tal, e tô voltando para a agência. Então tô na minha 5ª encarnação profissional, na mesma área, sem sair da minha área. Você imagina, né, pessoas que Sim. vão para áreas diferentes. Uma coisa que aconteceu comigo, e a gente só consegue enxergar isso lá no final. A gente não aproveita muito o meio, né? Que a gente está naquela correria. Mas apesar, por exemplo, de ter passado muito pelas áreas de gestão, administrativa, financeira, marketing, hoje, como eu trabalho numa área que é um pouco mais criativa, quanto daquelas informações, daquela bagagem, ela me é útil hoje. Então, assim, eu até falo para o meu filho, né? Que meu filho também está num momento de, assim, a hora do skate dura 6 meses, aí vem a hora do futebol, 4 meses, aí vem do futebol virou basquete, aí vem Minecraft, e aí sim, e vai fazendo essa mudança. Falei, ó, beleza, tô contigo. Mas tenta tirar o maior proveito possível de cada uma dessas fases, porque lá na frente, uma hora, isso vai ser útil para você. Então, aproveita aquele momento que você faz lá. Então, assim, realmente um aprendizado que, por exemplo, eu faço isso com eles. Eu falo assim, olha, aproveita isso. E a minha menina está justamente nessa fase. Ela está com 10 anos, então ela está agora querendo ser estilista. Há 6 meses atrás, ela queria ser veterinária. Há 1 ano atrás, ela já queria... Então, assim, é muito legal entender e ver isso acontecendo. Mas, Ale, a gente se conheceu, acho que teve o primeiro contato, você estava com a Vitamina. Isso. A Vitamina, o que você entregava naquela época? Qual eram os seus clientes? Na época, eu tinha a Vitamina, ela era uma agência 360 com os eventos dentro, né? Então, hoje a gente separou por entender que para o negócio é melhor, até no futuro, né? Pensando aí num M&A ou coisas do Sim. tipo. Mas na época era tudo. Então, assim, a gente tinha uma área de eventos. Então, a gente fazia muito eventos e ativações, principalmente para o segmento de mercado imobiliário e shopping centers. Então, a gente atendia o Shopping Center Norte, o Shopping Morumbi, Shopping Guatemi. Porque eu lembro que era uma loucura vocês lá, Era uma trabalhando, loucura. muita coisa. E aí, e tínhamos também a área de publicidade, que era um outro núcleo, só que tudo dentro da mesma empresa, né? E a gente ficou ali bons, né, de 2005 até 2020, 15 anos, atuando dessa maneira. E eu sempre digo que a agência, ela, embora tenha durado 15 anos, ela foram muitas agências dentro da mesma agência, porque a agência ela ia se transformando. Eu era sempre, né, com esse meu jeitinho inquieto, eu ia sempre provocando. Então, a gente depois ainda trouxe o digital para dentro, então, que depois virou um spin-off, que era a Fotossíntese, que era uma agência de marketing, só de marketing digital. Então, assim, basicamente atendendo corporativo, grandes empresas. Foi
né, desde festa de final de ano da Porto Seguro para 5.000 pessoas, ao desfile de moda, a campanha chegada do Papai Noel do shopping, até o lançamento de um complexo mixed use em Campinas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na praia, no interior, Sim. até em Manaus. Já fizemos coisa. Então, assim, fruto muito dessa inquietação. Então, a gente... foi isso. Durante a Vitamina era muito isso. E aí foi nessa época que você começou com Limão e Limonada. Limão e Limonada. E aí explica pra gente o que é esse projeto, porque eu lembro dessa época que você já estava... É muito louco, porque o Limão e Limonada, ele na verdade não nasceu com a agência, né? O Limão e Limonada, ele nasceu num contexto bem interessante, que foi perto de 2014. 2014 para 2015, não sei quem lembra, mas teve a Copa do Mundo, foi uma tragédia, estava naquela coisa da Dilma, estava tudo muito ruim no Brasil naquela época, e eu querendo fazer coisas diferentes na agência e tudo mais, e estava muito insatisfeita, né? Já estava ali num ciclo da agência querendo fazer coisa nova. E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque eu sofri um acidente. Eu estava indo para Campinas atender um cliente para, na época, a OR, Odebrecht Empreendimentos Imobiliários, um empreendimento que a gente lançou ali perto do Royal Palm Plaza, estava na Anhanguera. E aí eu capotei o carro. Um cara bateu no meu carro, o carro capotou. E aí, beleza, fui pro hospital. Aí, chegando no hospital, perguntaram para mim assim... nós vamos fazer vários exames e tal, e veio lá, né, um questionário para eu responder, eu respondi o questionário, e aí uma das perguntas era, você está grávida? Aí eu escrevi, não que eu saiba. Aí, beleza, aí eu falei, bom, não que eu saiba não é não, então a gente não vai fazer, acho que ressonância, nós vamos fazer hematomo e tal. Bom, eu descobri no hospital que eu estava grávida. Que aí foram fazer o exame para ver se estava para poder fazer a ressonância. Aí falou assim, olha, a senhora está... Nós vamos fazer um teste. Aí, assim, a senhora está, tipo, tem lá a contagem dos hormônios e tal. Uma grávida tem 1.000 e uma não grávida tem 0. Eu tinha 5, pra você ter uma ideia. Então, era tipo... Aí minha médica falou, olha, acho que... Não sei se tem muita chance, né? Porque, poxa vida, foi um capotamento, né? Não sei. Enfim, está aí Maria Cecília com 10 anos, né? E aí, nessa época, eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer um projeto diferente, eu quero fazer algo que traga uma visão positiva de tudo isso que está acontecendo, porque eu sempre fui uma pessoa muito otimista. E aí, quem for lá no meu canal, porque começou como um canal de YouTube, então quem for lá no meu canal vai ver 2014 para 2015, é o primeiro episódio, e aí era Limão ou Limonada, uma visão positiva para crescer e vencer nos negócios e tal. Começou assim. Aí começou como um canal, pá. E aí, na pandemia, aí foi que eu tive que transformar Limão em Limonada mesmo. Porque o que aconteceu na pandemia? 85% da nossa receita era eventos. Embora a gente tivesse a publicidade, mas a grande maioria da nossa receita vinha de eventos. De eventos presenciais, né? Eventos presenciais. Bom, moeu a agência, né? A agência foi... Praticamente, eu fiquei com 2 pessoas e aí foi fazer do Limão uma Limonada mesmo. E aí foi quando eu transformei o canal Limão Limonada num Instagram, que virou um Instagram, e aí que falava de marketing, de conteúdo e tudo mais. E a gente acabou trazendo isso como DNA da nova agência, né, da agência que a gente tem desde 2023, no sentido de ajudar os clientes também a transformarem seus limões em limonadas. Então, que é uma visão, né, que a gente tem de olhar para o desafio como oportunidade. Mas vocês, basicamente, falando de negócios ou não? Ou isso tem questões pessoais? Como você focou em falar para empreendedor, é isso? No começo, o canal falava não era para empreendedores, era para qualquer pessoa que estivesse passando por um desafio profissional. A pessoa podia ser um executivo numa empresa, a gente tem Aí eu tive um momento, né, que a gente falava sobre futuro. Então, se olhar assim, a timeline do canal, ela começa uma coisa mais de mentalidade, de você, né,
enfim, fui buscar exemplos bem interessantes sobre como superar desafios profissionais. Depois o canal teve uma fase assim que era mostrar tendências de futuro. Então tem eu lá dirigindo Tesla, mostrando um mercado automatizado lá em Seattle, da Amazon e tal. E aí, depois disso, na pandemia, aí a gente começou no Instagram com essa coisa da tendência do futuro, mas logo não adianta, voltei para o marketing, porque as pessoas elas estavam mais interessadas em saber a criatividade, como é que a gente fazia conteúdos tão criativos e tal, do que necessariamente se ia ter robô, se não ia ter robô na Terra. E aí a gente entendeu, acabou respondendo uma própria... a gente atendeu a própria resposta do público. O público foi dizendo o que eles gostavam mais. Então, assim, eu podia falar de mentalidade, ou eu podia falar de tendência, mas o que as pessoas queriam saber e se interessavam mais no nosso conteúdo é como é que a gente conseguia fazer conteúdos tão legais, tão criativos. Então, a gente acabou voltando um pouco para o lado do marketing. E aí, a volta da agência também foi fruto disso. Foi um pedido, né, de alunos que viraram clientes e que, enfim, que queriam que a gente voltasse com a agência. E a gente voltou em 2023. E não veio para você aquele bichinho falar assim, porque o que teve esse insight foi vamos dizer assim, foi uma virada, foi um evento da sua vida pessoal. Sim. Que você descobriu ali, que história é essa? Não veio aquele assim, peraí, eu acho que pessoas podem estar precisando de algo, e não só o profissional, ou não? Ou desde o início você falou assim, não, eu quero focar isso para os profissionais. Eu acho que, assim, a gente não pode esquecer que por trás do profissional tem uma pessoa, né? Então, por exemplo, um dos episódios que eu acho mais importantes e que tem muitos views até hoje é um episódio que eu falo sobre relações tóxicas no trabalho, né? Sobre como lidar com pessoas tóxicas. Não importa que é no trabalho, afeta a pessoa. Sim. A gente sabe o quanto é ruim, o quanto a gente pode ficar mal, o quanto isso pode ser prejudicial para a nossa saúde mental, física, ter um relacionamento tóxico, seja ele no trabalho ou em casa. No caso ali, eu estava falando de trabalho, mas acaba que impacta a vida da pessoa. Eu sempre tinha muito essa questão de impacto positivo, de fazer algo. Eu não tinha nenhum modelo na época de monetização. Eu vou vender curso, vou vender mentorias. Eu fazia o canal porque eu curtia fazer. Era bem isso mesmo. Hoje, né, virou o nome da agência, virou a escola e tudo mais, mas eu acho que no fundo, tem sim agora, né, principalmente mais um modelo de negócio por trás, mas sempre tem, né, de novo, uma vontade de transformar, de ajudar o outro, seja no negócio dele, seja na empresa dele, seja na vida dele, a fazer, né, a melhorar, a evoluir de alguma forma, se a pessoa puder usar um pouquinho da experiência que eu adquiri ali, né? E aí hoje, Limão Limonada, ele sai necessariamente só do Instagram e vira uma agência. Ele volta, né? Eu fundo uma nova agência e essa agência se chama Limão Limonada. Né? Então é como se eu estivesse voltando para o mercado de agência, que eu fiquei durante 15 anos. Então voltei em 2023. Tive ali uma questão, porque depois de 10 meses que eu voltei com a agência, então comecei tudo de novo, com 2 pessoas da minha agência antiga vieram e ficaram comigo, passaram todo o processo da pandemia comigo, que é o Denis e a Mel. Eles passaram o processo, continuaram trabalhando comigo nos infoprodutos, na escola e tudo mais, e participaram desse renascimento, dessa nova empresa. 10 meses depois disso, em outubro de 2023, eu descubro que eu estava com câncer. Olha só. De garganta. Não sei se você sabia. Olha só. E aí, foi uma época... E aí, meu marido veio trabalhar comigo. Na época, ele tinha acabado de sair de uma empresa onde ele trabalhava como executivo. Veio trabalhar com a gente. E ali foi que a gente teve que transformar do limão uma limonada real. Porque a partir daquele momento... Porque antes, bem ou mal...
as despesas de casa, né? Você tinha o meu marido trabalhando. Ah, então ele saiu e depois você descobriu que É estava um mês você. depois. Tipo, Sim. um mês não, menos que isso, 3 semanas. Essa, 3 essa, semanas. essa surpresa parece que é muito constante contigo. Sofreu um acidente e descobriu que estava grávida. Ele veio trabalhar com você, um mês depois você É, descobre que está com com câncer. câncer, né, na base da língua. Aí eu fiz um tratamento de químio e rádio. Tipo, só que eu não podia parar. Sabe, aquelas pessoas assim, agora eu vou cuidar de mim, porque eu preciso parar. Sim. Eu não tinha essa chance. Porque a agência passou a ser a fonte de renda da família. Então, assim, você sabe o que que é você estar ali na químio, no graças a Deus, a gente teve uma oportunidade de ser, né, eu fui atendida em hospitais muito bons, agradeço demais e tal, né, isso veio até do plano de saúde lá que ele tinha da empresa, que ficou mais um tempo, mas assim, eu passei todo o meu tratamento em prospecção, mais do que nunca, prospectando, entreguei uma convenção para Eucatex, assim, enorme, tipo, em tratamento. Eu não tive a opção. Então, de fato, eu tive que transformar limões em limonadas. E recomeçar do zero, porque a agência, a gente recomeçou do zero, com uma pessoa, com 2 clientes ali. Foi Que, foi, que, foi que punk. batalha. Foi uma batalha. É, E e aí eu quem, e quem vê você falando desse jeito, não imagina não que você sabe. passou por essa situação tão. O próprio cliente, né? Porque você imagina a Eucatex, né? Os executivos ali, há poucos meses, né? Um mês e pouco de acontecer a convenção, eu falo um negócio dele, não contei. Né? Não contei, levei o máximo. Então, eu fiz um tipo de químio que não caiu o meu cabelo. Então, é uma Uhum. químio mais branda, só aqui, assim. Então, nesse aspecto, o que foi muito mais difícil para mim no meu tratamento é que nesse tipo de câncer, para quem não sabe, né, de base de língua, quando você faz a radioterapia, você perde completamente o paladar. E aí eu emagreci quase 10 quilos. E você não consegue comer, você não consegue. Uhum. Tipo, é muito difícil, né? É impossível comer. E aí, mas assim, é isso aí, e criando e indo em reunião. E aí, quando já estava acabando o tratamento, aí eu contei. Falei, ó, já tá acabando, tá tudo certo, sua convenção vai ser entregue, tá tudo. E aí pegamos um outro cliente, que foi o Shopping D na época. Então, assim, não deu para parar. Ali, e aí, deixa eu aprender um pouco contigo. Como que foi? Assim, lógico, você não teve essa oportunidade de parar e cuidar de você, mas tinha mãe. A gente tá falando só da profissional aqui, né? De tipo assim, eu tinha que trazer o sustento. Mas como que foi lidar com tudo isso? Assim, teve um momento que você parou e falou assim, peraí, eu tô com essa doença, eu não posso parar porque eu tenho que trazer o sustento para dentro de casa, mas tem os meus filhos, tem essa barra. Como foi passar Foi essa punk. situação? Assim, eu acho que o momento mais difícil para mim foi até descobrir qual seria o tratamento ideal, porque para esse tipo de câncer você tinha algumas possibilidades. Uma possibilidade era fazer uma cirurgia robótica, onde ele fazia a retirada ali, e aí isso tinha uma série de sequelas, de fala. Então, assim, eu podia ser que eu, tipo, não era uma coisa, vão arrancar a sua língua fora, não era isso, mas, tipo, ia ter muita Uhum. fono, ia ser um negócio bem complicado. E aí, então eu demorei aí 3 meses até de quando eu descobri, 2 meses e meio, foi outubro, novembro, dezembro, quase final de dezembro eu comecei o tratamento. Para mim, o pior período, assim, os piores, né, foi quando eu comecei, até descobrir como é que seria, qual seria o melhor tratamento. Então, você vive um luto e você revê absolutamente tudo na sua vida. Você não sai de um negócio desse igual.
E eu acho que assim, eu já vinha num processo de amadurecimento e esse processo se intensificou demais com... E aí eu lembro que na época eu não contei pra ninguém, não contei na internet, né? Porque tem lá os meus seguidores. Eu falava que eu estava num processo de treinamento, que eu estava no maior mastermind que eu já tinha participado na minha vida. E que era um processo que eu estava ali, que estava sendo difícil, mas que eu estava no meu treinamento e que as etapas estavam acontecendo. E eu só contei, acho que foi em março, quando terminou, em março de 2024, que eu contei. Então, esse começo foi muito difícil, porque é um luto. Sim. E aí é a primeira vez em que você, de fato, se vê de frente ali com a finitude, né? Eu vou morrer. Será que eu vou morrer? Será que esse negócio espalhou? Será que eu tenho uma menina de 10 anos, eu tenho uma família, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer ainda? E aí você revê tudo. Você revê a questão do papel do trabalho, de ser o workaholic, do que valorizar, de que brigas vale a pena entrar, de que se vale a pena se exportar com coisas pequenas, sabe? E o que realmente importa na vida, isso total. Total. Tanto que hoje, assim, eu trabalho bastante, mas eu botei um limite. Sim, tem um limite. Eu vou até aqui. Aqui para frente eu não vou. Isso vai impactar no tamanho que a minha empresa vai ficar? Azar. Para mim é mais importante ir buscar a Maria Cecília na escola. Eu não vou abrir mão disso. Tem coisas que a gente vai abrindo mão em nome do trabalho ao longo do tempo que você vê que não tem sentido. Então, eu me tornei uma pessoa, acho que eu amadureci muito com esse processo. E aí, no final, quando estava ali, eu estava sem conseguir comer. Porque o que acontece? Eu, graças a Deus, assim, os médicos dizem que eu poderia ter tido muitas reações maiores do que eu tive. Então, desde aftas na boca, feridas, tem gente que coloca sonda. É terrível o negócio. Sim. Falar, não é um passeio no parque. Eu não tive nada disso, graças a Deus. Eu comi pipoca até a última semana do rolê, sem sentir absolutamente gosto de nada. Tudo tem gosto de Bombril, basicamente. Então, só que a hora que termina o tratamento, você fala, agora acabou, vou comer. Não, não é isso. São mais 3 meses até o seu paladar começar a voltar. E aí isso é difícil. Cara, assim, eu ia ali para Quinta do Marquês, tomava um shot de leite condensado com mamão, banana, maçã, tudo que leite, e aquilo era o que me sustentava durante o dia, porque o resto eu não conseguia comer. É como se arroz e feijão parecesse plástico, sei lá. Então, assim, esses foram os momentos mais difíceis. Mas o que acontece, Sidney, é que quando a água bate na bunda, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem. A força vem de um lugar que a gente não imagina. Você tira, sei lá de onde você tira a força, entendeu? Porque era isso, não tinha outro jeito. E na agência, hoje a gente já está com uma equipe maior e tal, mas naquele momento ali, em 2023 para 2024, direção criativa na agência, só eu fazia. Então não tinha quem fizesse. Ou eu fazia, ou não tinha quem fizesse. Você acha que... Mas eu tive muito apoio da família. Mas você acha que esse momento, por exemplo, pode ser que te ajudou a passar, sabe, de uma forma mais... deixar menos o sofrimento te pegar? Porque assim, total. depende de mim. De repente, se eu tivesse uma agência grande, Total. monte de gente criativa e tudo mais, você se concentrava mais só naquela dor da doença. Acho que sim. E como você estava ali exatamente com a água batendo na bunda, você dá abraçada que você nem sente o tanto que você deu. Você só vai. Eu acho que ajudou, né? Essa coisa, por exemplo, eu dava risada, mas fazia isso brincando mesmo, né? Sentava lá na quimioterapia, botava o computador, abria o Zoom e a mulher aqui botando o negócio, eu falava, vai, fia. E aí, vamos lá, vamos fazer a reunião, vamos falar do projeto, isso, vai aí. Isso usava uma forma de me distrair também, né? Do que estava acontecendo. Então, era um artifício também. Você acha que depois dessa, vamos dizer assim,
das histórias que você está contando pra gente, a segunda tem um acidente, a grave, e agora, você acha que os momentos de reflexão da vida, elas tornam agora um pouco mais recorrentes, não precisa acontecer algo tão marcante? Ou você acha que a gente, como ser humano, a gente só se mexe quando o negócio realmente fala assim, agora ferrou? Eu tenho procurado estar mais, eu falo que atenta aos movimentos, né? Então, assim, eu sempre fui muito teimosa em algumas coisas, sabe? Enfim, aí é uma questão de espiritualidade, do que a gente acredita. Eu acredito de fato que a gente tem uma missão para cumprir aqui e essa missão, muito, né? Eu acho que a gente acha às vezes que essa missão está no externo, em construir algo e tal. Essa missão está na construção interna nossa, né? Na nossa própria evolução enquanto ser humano. Então, tudo isso me deixou muito mais humilde, né, em relação à nossa condição humana, ao que a gente, né, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente dá valor ou acha o máximo, por exemplo, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Às vezes você acha um influenciador, nossa, que máximo a vida daquele cara, nossa, que máximo aquilo e tal. E às vezes você tem uma pessoa do seu lado, um familiar e tal, que pode te ensinar tão ou mais. Então eu me tornei uma pessoa muito mais, sabe assim, menos. Vamos baixar a bola, sabe? Acho que esse foi um processo que me fez baixar a bola e ficar mais atenta a entender o movimento do universo, assim, para onde as coisas vão, o que Deus quer que eu faça, o que é o certo a fazer, o que é o me conectar mais com essa força, com Uhum. esse universo e buscar essas respostas. É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que pelo fato de você entender melhor como que funciona a alma humana, o seu processo de criação, de criatividade, você acha que teve uma mudança quando você pensa em algo criativo? Isso vem mais forte? Vem diferente, é que na verdade hoje eu tenho desenvolvido outras habilidades criativas em outras áreas, né? Como eu te falei. Então hoje eu me vejo, eu tinha muito o ego da artista. Então eu queria que a minha criação aparecesse. Eu queria que o meu trabalho, né, aparecesse e tal. Sim. Hoje, a minha principal missão na agência é formar as pessoas. É fazer com que outros talentos desabrochem e brilhem. Eu quero que o meu cliente brilhe, eu quero que os executivos que atuem, né, que ali à frente dos negócios dos meus clientes, que eles brilhem. Então, mudou o jeito de criar. E aí eu me satisfaço criativamente em outras áreas. Hoje eu estou mais dedicada a essa coisa de construir os fundamentos que vão tornar a agência uma agência grande, sustentável, grande no sentido de fazer grandes trabalhos bacanas, né? Não necessariamente atender 300 clientes, não é esse a nossa pegada. Mas é muito mais, o desafio é formar as pessoas. É como é que esse jeito que todo mundo fala tanto, que é legal, que é bacana, da criatividade da Alessandra, como é que eu replico isso para outras pessoas? Esse é o meu maior desafio hoje. Eu falo que quando a gente vê, passa por um processo assim que enxerga a finitude, você começa a amar o próximo mais. E acho que as coisas que a gente faz, elas começam a ter um propósito maior, que não é o propósito de me auto É, sustentar, mas é o propósito de amar quem está do meu lado, oferecendo conhecimento, oferecendo para ele um crescimento. Eu acho que isso eu acho muito legal. Sabe, as é. histórias que eu costumo ouvir é justamente isso, que o pessoal fala assim, propósito, ficou uma palavra tão Banalizada, né? banalizada, mas quando você olha assim, propósito é justamente essa mudança, né, de ser o eu por nós, vamos dizer assim, né, de realmente amar o próximo. É,
Ali, a gente está indo para o finalzinho. Eu sei que eu poderia ficar aqui horas e horas, horas e horas. Muito gostoso. Mas eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho de como que você está enxergando esse mundo daqui para frente nessa construção ser humano, criatividade, comunidade. Como que você enxerga isso? Você acha que é uma coisa que está em evolução ainda? É uma coisa que a gente vai ter dificuldade de conseguir unir essas pessoas? Eu acho que o mundo ele vai encontrando seu caminho, sabe? Eu acho que a gente cria os problemas, encontra soluções para esses problemas e aí essas soluções geram outros problemas que a gente vai ter que encontrar novas soluções. O mundo está em evolução, vai continuar acelerando, vai continuar se transformando. Quem disser que sabe exatamente para onde vai, não sabe. Tanto que eu durante um tempo ali, 2018 até 2021, mais ou menos, eu fui muito a fundo nessa coisa de estudos de futuro, né? Fiz muitos cursos, fui para Singularity University, fiz um monte de coisa. E hoje o que se fala muito é em futuros, não é um futuro só. São futuros, é estudo de futuros, se chama hoje. É imprevisível. Então, o que você sabe? Você sabe o que já existe. Tá? GNR, genética, robótica, inteligência artificial, né, IA ali, a biotecnologia, isso tudo vai desenvolver, isso tudo vai fundir, e a gente vai ver coisas que a gente não tem nem ideia. E assim, vai no flow, né, entende até em que, né, como é que eu vou dizer? Qual que é o seu pedaço, onde você quer estar dentro desse contexto? Porque hoje também a vida te proporciona isso. Eu quero ser uma pessoa nostálgica, né? A nostalgia está muito em moda. Que gosto de coisas analógicas e tá tudo bem, você vai ter o seu espaço ali. Tudo depende, agora, da onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, a gente estava vendo... sei lá, do mesmo jeito que existe o vinil até hoje como um nicho ali, que tem gente que coleciona vinil e gosta, vai ter o seu espaço, só não vai ser o mainstream. A tecnologia, ela só vai acelerar, os comportamentos eles vão, isso vai transformar as pessoas, as redes sociais transformam a forma, né, nos transformam. Eu não vou lembrar agora o futurista que falou isso, mas eu vou tentar resumir o que ele fala, que nós criamos as ferramentas, né, a câmera, e as ferramentas nos criam também, nos transformam. E aí a gente cria novas ferramentas que também nos transformam. E é um ciclo infinito isso. O que eu vejo a gente vem ao mesmo tempo numa coisa muito tecnológica, mas ao mesmo tempo a gente tem uma questão muito espiritual que também está forte e aposta que talvez em algum momento no futuro essas coisas venham a se fundir. Olha aí. Não Olha sei. aí. Olha aí, já temos uma visão para um dos futuros. Para um dos futuros, exatamente. Não, uma das coisas que eu gosto desse podcast é justamente mostrar para quem está ouvindo, quem está assistindo, esse dinamismo que é, essa inconstância que é a nossa vida. Nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, e que se a gente não tiver esse constante aprendizado com o que passou, a gente sucumbe. E quem olha a Alessandra hoje, toda daqui, não imagina realmente Não todos tem ideia. essas Ainda. coisas. E passa. E passa, não acabou não. Sim, esse processo só continua. E todos passam. Mas é legal poder ouvir isso de você, transmitir essa mensagem, porque a gente sabe que algumas pessoas estão construindo uma carreira, algumas pessoas estão passando por situações assim e que tem, como diz, né, o ditado, tem luz no fim do túnel. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que se fosse um recado que eu pudesse deixar para as pessoas dá para recomeçar. Mesmo depois dos 40, mesmo depois dos 50, mesmo depois dos 60. Dá para recomeçar
do zero. Essa coisa de idade, né, é uma coisa que eu tenho falado muito. As pessoas depois dos 40, elas começam a achar que elas estão velhas, que elas não servem, etc. Isso é mentalidade. Assim, essa coisa de você estar... É totalmente o quanto você não se abre para o novo. E eu vou te falar, como eu te falei, a gente foi a zero, a gente está recomeçando um negócio do zero, a gente... em 2023 a gente faturamos um X, em 2024 2X, já estamos em 2025 indo para 3X, então assim, e começando completamente tudo de novo. Então assim, não desista. Não desista, vamos lá. E fala então agora pro pessoal que quer te conhecer melhor, saber os seus projetos, como que faz, eles te acompanham, onde acompanha, tem a School ainda, como que é? Como que tá Tem a esse School. movimento da Lê? Eu vou voltar agora pro YouTube, Tá. muito em breve, então quem quiser me acompanhar no Alessandra Lipa, né, no Instagram, tem... Principalmente nos stories, você vai ver um pouco do meu corre. No YouTube tem todos esses vídeos aí que eu tô falando, tem muita coisa bacana, tem tanto em marketing, quanto em mentalidade, quanto em termos de inovação, tecnologia e tal. E pode também, enfim, entrar em contato com a gente pelo site, tem lá o site limonlimonada.com.br, que a gente se encontra E por vem aí. projetos novos no futuro, próximo? Vem muitos projetos novos, vem canal, vem talvez podcast, vem um monte de coisa nova. E a escola voltando firme e forte também. Ótimo. Ale, obrigado por você ter Imagina, eu que vindo. agradeço. Foi um papo muito legal, de muito aprendizado. E espero que você volte pra gente falar dos projetos novos. Com certeza, enfim, do com que for certeza. vir. E depois, ó, quando eu tiver o meu, você vai lá espremer o limão, hein? Vai lá espremer o limãozinho ali, Não, uma coisa eu tenho certeza, vai ser um negócio muito legal, bem criativo. bem doido, né? Bem Bem doido. Bem doido, é isso. Tá bom, obrigado, Muito pessoal. muito obrigada mesmo. Bom, chegamos ao final de mais esse episódio, esse bate-papo super legal com a Lê. E eu quero reforçar para você que não segue ainda o nosso canal, o Backstage Cast, siga aí, tem vários episódios legais lá, muito aprendizado, muita história bacana que vai servir com certeza para você, tá bom? Então, um abraço e até o próximo episódio.